Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo certinho? Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E caso seja a sua primeira vez, convido você a assistir os vídeos e as lives. E gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro. Tem um botãozinho aí, seja membro, você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, né? Só ir na aba comunidade. Também você pode nos ajudar através de um Pix, no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter e tem aí o QR Code para você também nos ajudar. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @noradarvascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. Bom, o Vasco da Gama continua especulando, e até agora de notícia mesmo, nada, né? Por, talvez, coincidência, você lembra que o Vasco estava querendo o goleiro Kehler, né? O Keller, lá do Internacional, e o rapaz preferiu ficar lá no Inter, até porque ele vai disputar Libertadores, normal. Agora surgiu uma nova especulação. Seria o goleiro Daniel, que sofreu 43 gols em 45 jogos disputados em 2022. E, por coincidência, o Daniel também é goleiro do Internacional. Aí fica a pergunta, né? Será coincidência? Não sei. Por falar em Paulo Brax, que anda sumido, eu tenho um corte aqui do Baldasso, no programa Donos da Bola, lá da Bandeirantes do Rio Grande do Sul, em que ele dá uma descascada no Paulo Brax. Acompanha só. Paulo Brax não tem tamanho ainda, não de estatura, porque ele é bem grande, inclusive, não tem tamanho de biografia para avaliar se a imprensa do Rio Grande do Sul gosta de polêmica ou não gosta de polêmica. Ele não atingiu essa biografia ainda para ficar rotulando, né? Não, aqui a imprensa gosta de polêmica, aqui não gosta. Aliás, isso nem deve interessar a ele. Ele tem que responder a pergunta que o Tiger fez, que ele não respondeu. Se o Internacional não perdeu tempo na remontagem do grupo. Como assim? Eu acho que ele pode. Ele não pode coisa nenhuma. Ele não pode ir numa coletiva. Ele não pode ir numa coletiva dizendo que ninguém pode pautar o tempo do Internacional. Pode sim. A torcida do Inter, eu sou torcedor do Inter, o Meneghetti também é torcedor do Internacional. Podem pautar sim. Vamos parar com essa arrogância. O nosso tempo, o tempo de vocês, meu querido Paulo Brax, é o tempo de uma tartaruga para atravessar um campo de futebol, que aliás foi o teu trabalho até agora, desde que chegou no Internacional, você não consegue fazer nada. Você não ganha uma concorrência com ninguém, pô. E vem numa entrevista com essa arrogância de o tempo do Inter, ninguém vai pautar, a torcida vai pautar qualquer coisa que tu faça aí dentro, Paulo Brax. Porque é a torcida do Internacional que paga o teu salário. Vamos parar com essa arrogância? Meneghetti, assim, ó, nisso o Baldasso tem razão. Quando ele fala o seguinte, ele falou, né? É o tempo da torcida do Inter. Bom, se a gente for por esse termômetro, a torcida do Inter, os torcedores que eu falei, todos estavam revoltados, que demorava, que o Internacional demorou bastante para contratar técnico, que ainda não tem reforço e tal. A única coisa bacana que eu achei, eu tô tentando ser equilibrado e ver os dois lados, e que eu acho que foi bem positivo, que ele falou, ó, nós não vamos contratar para contratar, nós não vamos contratar para dar resposta, nós não vamos chegar assim, ó, não estamos conseguindo boas contratações, vamos fazer as médias mesmo. Não. Então, já que não está conseguindo, para, isso aí, não gasta o dinheirinho do Inter que está tão suado, tão difícil, e só contrata assim se for, porque chega de Trellis, Neilton e coisas mais, e outros tantos que foram contratados no mercado. Mercado é uma contratação que deu errado. Aliás, o Brax falou ontem que o mercado foi contratado para ser titular. Foi. Eu nunca vi um executivo falar isso, eu não vi isso. O mercado foi contratado para ser titular, mas o técnico era Diego Aguirre, né? Tá, mas o mercado foi contratado para ser titular e o Bruno Mendes foi contratado para ser reserva. E isso depois até contra a direção do Inter. Que beleza. Porque eles inverteram. Na verdade, o Bruno Mendes era o bom e o mercado deu errado. O Palácios, que foi a contratação... mas não dá para julgar o Palácios. 20 anos de seleção chilena. Essa não. Essa eu não embarco, tá? Tu não embarca porque mercado para mim é errado. Tu acha que a temporada dele foi boa, então? Não disse isso. É que quando tu contrata um jogador da seleção chilena de 20 anos, eu, acho bacana. Mas é errado o teu capa.
o teu capa indicar o Palácios como um extremo a ser contratado e se descobrir depois que ele chegar, ele é meia, né? Isso é errado, né? Isso é errado. É que eu não vi o relatório do capa, mas o Internacional, através do João Patrício Hermann, divulgou que era um ponta e o cara é meia. O fato é, a única contratação do Inter que deu certo na temporada foi de um jogador que veio para compor grupo, que era o Bruno Mendes. Foi ao acaso. Quer falar, Ribeiro? Fala. Não, é que eu acho assim, a leitura que nós estamos todos fazendo leituras, né? É que o Inter está expondo exatamente aquilo que eu tenho dito. O Inter não tem dinheiro para contratar, basicamente vai tentar permutas, que o áudio do Paixão vazou. Folha, Ribeiro. Só que poderia ter se vendesse o Yuri Alberto, que não vai acontecer. Então o Inter está amarrado. Não acho. Mas ninguém não disse está amarrado nada. O Inter nunca teve dinheiro para contratar, Ribeiro. Não, mas agora... tu é jornalista há 30 anos. O Inter nunca teve dinheiro. O Inter foi campeão de todos os títulos que ganhou sem dinheiro para contratar. Isso é bengala de incompetente. Mas agora tem o seguinte, cara. A distância aumentou muito. Muito. Não, mas tá colocando uma distância em relação ao Atlético, Flamengo e Palmeiras também. Que é o que importa, né? Não é o que importa. Olha as contratações do Fluminense, que tá quebrado. Exatamente. Olha as contratações do Fluminense. Contratou o Felipe Melo, o William Bigode, o Cano, tá contratando uma time de master, né? É um time de master. Há quanto tempo... Não, há quanto tempo... time de master. Há quanto tempo eu e o Tiger estamos dizendo o seguinte, o Internacional, dinheiro não tem. Diante aí dessa fala do Baldassi e da turma aí da Band do Rio Grande do Sul, no programa Os Donos da Bola, eu gostaria que você deixasse aí seu comentário. O que você achou dessa fala deles aí, criticando, né, o Paulo Brax, na época que ele era diretor lá do Internacional. Por falar em diretor lá do Internacional e da lentidão do Paulo Brax, saiu também uma informação, tem um outro corte que eu vou colocar para você agora, e essa notícia saiu até hoje na Net Vasco, foi postada pelo Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, em seu Twitter, e eu vou reproduzir aqui para você a fala. O canal é Eu Acredito, que é também lá do Paraná, né? O rapaz falando que o Vasco ofereceu 29 milhões de reais pelo David Terence, ou Davi Terence, né? E aí eu vou colocar para você agora e depois eu gostaria que você comentasse. Acompanha só. Mas sobre a situação dos valores, tá? Com relação ao Davi Terans hoje, ele está avaliado em 5 milhões de euros, tá? Segundo o site alemão Transfermarkt. E a informação que chegou para a gente aqui do próprio André Ciamp é que o Vasco fez uma proposta pro jogador de 29 milhões de reais. Então o valor não seria problema, até porque o Vasco está falando no valor aí de 25 milhões de reais, que é o valor dele, né? Então não é esse o problema. Segundo o André Ciamp, o Atlético Paranaense ainda não, né, aceitou a proposta aí do Vasco, porque ainda não está seguro de que realmente vale a pena abrir mão do seu melhor jogador. O Terans é tratado como um dos melhores jogadores aí do Atlético Paranaense. Muito que bem. E tem certas coisas que a gente só vê nas redes sociais, né? Tem uma aqui que está como se fosse CR Vasco da Gama Oficial, que diz mais ou menos assim: para quem está acostumado com bagunça e acha que o Vasco está atrasado nas contratações, aprendam que profissionais não usam papel de pão e nem caneta na orelha. O Vasco não contratou e nem conversou com ninguém ainda. Justamente por isso, está atrás de um técnico para um trabalho a longo prazo. A gente foi 90% a favor da venda do clube, por isso não é mais aquela bagunça. Mas que o Vasco pode estar negociando com alguém desde antes do campeonato acabar, só não foi vazado. E a definição só acontece após o fim. Nenhum time contratou até esse momento. O Cruzeiro subiu faz tempo e até agora não contratou ninguém. Esperaram os contratos em curso se definirem para começar a contratar. O Vasco está indo com calma. Estão valorizando muitos jogadores no Brasil, ainda mais quem tem SAF. Bom, eu gostaria de responder aí ao CR Vasco da Gama Oficial, que, como ele diz aqui, ó, o Vasco não contratou e nem conversou com ninguém ainda, né? Por isso que eles foram 90% a favor da venda do clube e por isso não é mais aquela bagunça.
E aí ele completa que após... Como é que é? E a definição só acontece após o fim. Nenhum time contratou até esse momento. Eu quero que se dane se algum time contratou ou deixou de contratar. Eu não estou nem aí se o time contratou ou deixou de contratar. Eu quero que o Vasco contrate. Porque se o Vasco não contratar e só vier essas dragas que a gente está vendo aí como especulação, esquece, meu amigo. Esquece. Esquece, porque a gente vai correr um sério risco de cair novamente para uma Série B já para 2024, se essa 777 não assumir logo de vez o protagonismo, né, já que eles compraram o futebol do clube, e a gente está aguardando. A paciência já acabou, meu amigo, não tem mais paciência. Ou a empresa tem dinheiro ou ela não tem. Ou ela contrata ou ela não contrata. Ou põe a grana na mesa e contrata quem tem que contratar, ou então vai ficar difícil. Concorda? Muito bem. Já surgiu aí a informação de que poderia ser como é que é? O Barbieri, o treinador do Vasco. E já está tendo rumores de que agora o treinador do Vasco pode ser o André Jardine. É, André Jardine como técnico do Vasco, já que você cria uma expectativa lá em cima, e aí você recebe, de repente, esses nomes aí na cabeça. E olha que, porra, a gente se livrou que o Cristóvão Borges fechou com o Figueirense, senão daqui a pouco até o nome dele estava sendo sondado aí para ser o técnico do Vasco. E para terminar, eu vi um post que eu achei muito engraçado, que foi mais ou menos assim: será que a 777 realmente assumiu o Vasco, ou ainda quem manda ou entregou para a associação? Porque só estou vendo esses nomes aí. Aí ele citou o treinador do Cuiabá, lateral do Atlético Goianiense, o outro da Chapecoense, enfim. Esses jogadores aí que a gente sabe que vêm desses times que estão para cair, e inclusive o técnico foi um dos que quase caíram, né? Então ele veio falando isso, que se a 777 tinha passado de novo para a associação, porque o nível de contratação estava no mesma prateleira, para não falar aquela palavra que a gente não gosta, do que com a associação. Mas é preocupante, agora falando sério, é preocupante. A gente está vendo aí a banda passar e o Vasco não toma atitude nenhuma. Eu espero agora, sério, que o Paulo Brax, quando voltar da Europa, ele volte com alguma solução. Porque se voltar com mãos abanando, meu amigo, aí tem. Bem, lembrando a você que daqui a pouquinho, às 21 horas, a gente está de volta com a nossa live resenha de quinta-feira. E eu conto com você. Para isso, eu conto com a sua inscrição. Deixa seu like e ative o sininho. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!